Eu estou aqui com o deputado federal Evair de Mello, que foi o primeiro a noticiar as vacinas, né, contra a febre amarela, que surgiu nas fronteiras entre o Espírito Santo e Minas Gerais, mas de repente trouxe uma preocupação a fala dele, por último agora, e por isso ele está aqui. Ele disse que 500 mil vacinas não são suficientes e defende que tem que ser disponível de forma ilimitada. É isso, deputado? Correto. Até para a gente entender esse fenômeno. Porque como que está acontecendo esse surto da febre amarela agora, que tem o mosquito como o vetor, o que está acontecendo? Tecnicamente, até porque para a minha própria formação de técnica agrícola, presidiu em Capé, e nós temos a vivência no dia a dia de trabalhar com pragas de doenças, não pragas de doenças humanas, mas infestações de mosca, de chifre nos animais, doenças no tomate, doenças no café, no abacate, no abacaxi. E quando é que aumenta esse surto de doenças? Até para conversar com a população, para ver que uma coisa tem relação com a outra. Desculpa, deputado, mas eu tenho que interromper. Mas na medida que o senhor falou, 500 mil vacinas não são suficientes, o senhor não cria um certo medo coletivo da população capixaba? Exatamente. Nós estamos saindo agora de 3 anos da maior seca da nossa história. Do Espírito Santo e do leste mineiro, que é basicamente essa região da bacia do Rio Doce de Minas Gerais. Isso mudou o nosso ambiente. Como retornou as chuvas retornaram, essa vida microbiana volta a caminhar para ter a sua normalidade. Então, as plantas vão nascer novamente, os fungos vão retornar, as bactérias vão retornar. Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos aqui em Cachoeiro. Vá aqui em Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, no caminho de Castelo. Esses locais que a pastagem foi completamente... acabou a pastagem. Ficou pelado o morro. Choveu. Vê se nasceu a leguminosa que era o capim. Não nasceu. Quem que nasceu primeiro? A praga. Ou seja, a praga é muito mais agressiva, né, os insetos nocivos, do que aqueles que podem cumprir o papel de ser benéfico. Por isso, e como que isso acontece? Na zona da Mata Mineira, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, que é uma região que interliga. Aqui isso não é uma atividade estática. Por quê? O primeiro, o vetor é o inseto. Inseto, ele não tem um espaço limitado de vivência, ele sobrevoa. Depois ele tem animais que são hospedeiros, que também não são animais, como é animal, até por si só, ele também não é estático. Essa região da bacia de Minas Gerais e a fronteira para com o Espírito Santo, primeiro, as pessoas têm muita relação em comum. Um exemplo, nosso secretário de Estado, disse, olha, vamos ficar tranquilo, porque essa não tem registro ainda da febre amarela urbana. Só a febre amarela urbana. Peraí, mosquito não sabe o que é a cidade. E essas cidades, como Iuna, Ibatiba, Venda Nova, Conceição do Castelo, primeiro, as pessoas moram na cidade e trabalham no interior. Então tem um trânsito de gente da normalidade. Não tem pessoas estáticas no meio da mata, no meio do café, e estáticas na cidade. Segundo, muitas pessoas dessas mesmas regiões têm regiões de comum. Tem Ibatiba, vai a Manhuaçu, vai a Pequiá, de Colatina vai a Valadares, de Valadares vai a Ibatiba. Resumindo disso. Nesse momento, inclusive, em função da época do ano, tem uma mobilidade muito grande, inclusive, de pessoas dessa região de Minas Gerais, que passam por todo o Espírito Santo e vão para o nosso litoral. Então, isso também tem uma mobilidade, da ida e de volta. Então, você imagina. Por que eu estou afirmando isso? Porque tem um risco, sim, tem um surto já caracterizado. Então, o senhor está dizendo que pode virar uma endemia? Pode virar uma endemia e uma epidemia se nós não fizermos... E a sua fala é mais no sentido de a precaução, a prevenção... Primeiro, que a prevenção é muito barata. Economiza para o Estado. Você imagina, Jacques, nós não temos hoje, do jeito que está, não tem um leito de hospital disponível no nosso Estado mais. Se esse surto,
que em Minas Gerais, mesmo que seja localizado, eu vou colocar essas pessoas aonde? Então o Estado, no poder que tem... Então você está dizendo que o Estado também está impotente. O Estado está demorando a reagir. O nosso secretário está mal orientado, inclusive a Defesa Civil Estadual, que se diz, às vezes, muito momento, até respeita alguns profissionais, deveria saber que depois de uma longa estiagem, quando retorna a chuva, isso poderia acontecer, igual uma cidade. Eu estive em Cachoeira recentemente. Mas tem algum histórico sobre isso, ou talvez em outro estado, ou o senhor tem algum histórico semelhante a esse? Não, mas isso... Porque tem que haver a combinação entre o pragas, mosquito, o macaco e a pessoa. Ou seja, mas Minas Gerais, a divisa aqui, já está confirmado os casos. Já temos vítimas. Que o senhor considera como um surto? Ainda é um surto. Ainda é um surto. Minas já tem vítimas caracterizadas, 50 e poucos casos que deu entrada, e tem 8 vítimas caracterizadas com febre amarela. Então não dá para falar que não é mais. Aquelas emendas. Os números dos macacos mortos no Espírito Santo a todo instante aumentam, que vai por todo o território capixaba. Nesse momento mesmo não se tem nenhum número definido do nós estamos achando alguns macacos, enquanto os outros que não vão ser encontrados. Isso tem um impacto imediato. A nossa decisão, talvez seleção da Constituição Parlamentar, até pela minha ligação com o Sul Capixaba, eu moro na região muito próxima ao Caparaó, né, do todo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é muito pequeno, são 200 quilômetros de largura e 400 de comprimento. Eu fui a Brasília essa semana, tive uma audiência pessoal com o ministro Ricardo Barros, não tive cuidado dessa agenda ainda, levei ao ministro a minha experiência como profissional, como morador da região, para explicar para o ministro o que acontece também de mobilidade aqui nessa região. Para explicar para o ministro que não é uma época do ano estática, onde as pessoas estão cada um na sua cidade dando o seu a fazer. Pela estação do ano, a mobilidade não só do turismo, das pessoas que vão explicar para o ministro que nessas regiões tem pessoas que têm propriedade, que moram em Baçuí, e tem propriedade em Espera Feliz, moram em Batiba, tem propriedade em Manhuaçu, moram em Colatina, e tem propriedade ali no Vale do Aço, Minas Gerais, de animais de pessoas, que era muito barato fazer uma ação preventiva, sem nenhum transtorno. Então o Cachoeiro corre risco também, Vitória, qualquer cidade do Estado corre risco. Nós estamos baseado nessa exposição. Nós estamos expostos, e eu estou convencido disso, por isso que nesse caso do monitoramento de praga e doença, a ação é preventiva. Mas não dá para você, porque uma vida custa muito caro. Já que o governo do Estado, como o senhor acabou de expor, não está conseguindo enxergar ou ter essa visão que o senhor está tendo de prevenção, o governo federal está fazendo dentro do limite que ele entende que é suficiente. Então, para concluir esse aspecto da febre amarela, o senhor teria qual ideia imediata para apresentar ao governo do Estado e ao governo federal para, assim, todos nós capixabas ficarmos assim, acalmados e dizer que podemos ficar tranquilos? Primeiro, dizer que eu não estou tranquilo. A minha esposa e os meus filhos não são vacinados e eu não estou tranquilo. Eu quero vacina para todos os capixabas, como eu quero para minha esposa e para os meus filhos. Outro ponto importante, a demanda de vacina é do governo do Estado. A demanda, quem vai demandar? Quem é responsável? Eu responsável. Eu tenho a palavra do ministro Ricardo Barros. Tudo aquilo que for demandado, ele vai. A União atende o Estado imediatamente. Eu estou achando que o secretário está mitigando, está reduzindo demais ou não está tão preocupado assim? Não, ou a informação que está chegando até ele não é a informação do risco que realmente ocorre. Nós temos uma população, temos quatro vamos caminhar para... Porque o inimigo, ele não é estático. Se fosse uma planta contaminada... Se você pudesse ir lá e eliminar... Imagina já, como é que é isso? Na banana, tem uma doença chamada cigatoca negra. Cigatoca negra, uma doença da banana. Uma planta que é estática, que foi identificada no município lá do norte do estado. Se essa doença foi identificada, o estado todo perde o título de ser área livre. Se eu identificar uma vaca, um boi com febre aftosa no território capixaba, todo o Espírito Santo perde
a registro de seara livre de velho. O senhor diria então que está havendo uma negligência, uma omissão? Eu estou achando que o secretário nosso ele está mal informado, os técnicos que estão orientando ele estão minimizando, estão percebendo, já começam a perceber que a coisa é mais séria e mais grave. Primeiro negavam que existia possibilidade. Diziam que não era febre amarela, ou o outro mal. Agora, em Minas Gerais, já está confirmado que as pessoas que estão internadas com o mesmo sintoma, os primeiros laudos começam a aparecer. É febre amarela. E eu lhe pergunto, uma dose de vacina custa para o governo federal R$3. Mas eu disse uma coisa importante, independente do custo. O senhor disse que o ministro Ricardo Barros, se o Estado demandar, ele vai atender. Então, o secretário Ricardo, nosso daqui, secretário de Saúde, na sua opinião, precisa se mover ou ter informação melhor para poder... Eu não posso aceitar. E também, na condição de parlamentar, a população em pânico. Primeiro a vida, e depois interfere muito nos nossos negócios. Nós somos próximos ao carnaval, nós somos no pico do verão, daqui a 15 dias começam as aulas. Então, assim, eu tenho que ter uma ação de impacto agora para dar tranquilidade aos capixabas. Ou seja, prevenção não faz mal a ninguém, nenhuma prevenção não tem efeito. Temos os casos que não podem tomar vacina, essas pessoas têm que ser medicadas. Eu não consigo encontrar nenhuma justificativa, técnica inclusive, porque tem uma doença se alastrando. Pode ser que por uma condição climática ela paralise, porque isso depende muito do ambiente climático, mas pode ser que o ambiente climático também ele aumenta a velocidade. Outra coisa importante, nós precisamos de mobilizar a sociedade com informação. Ou seja, o INCAPé, o IDAF, o IEMA, o IBAMA, os funcionários da prefeitura, todo mundo tem que receber a informação correta para ser um agente, aí sim um agente tranquilizador. E claro, primeira vacina onde já foi identificado os possíveis surtos para você, mas garantir os capixabas que vai ter vacina na medida do tempo para dentro dos capixabas, inclusive, de novo, primeiro para garantir a vida. E depois teve algum contato com o secretário, Ricardo? Estou falando com o secretário desde a quinta-feira passada, ele tinha me dado a informação preliminar, acompanhado durante todas as notícias dele. Mas porque de ontem ele sobrevoou um vídeo aparentemente preocupado, mas dizendo que colocou a emenda, mas parece que de ontem para hoje a sua preocupação aumentou. Ela aumentou porque aquele que era uma suspeita, se você olhar até poucos dias, hoje de manhã Minas já confirmou que é. Então não tem suspeita de contaminação. Suspeita de contaminação, com caso confirmado. Constatação. Contaminação e Minas Gerais é do lado do Espírito Santo. Volto a dizer, qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Voltam-se as aulas, o fluxo de verão das pessoas que estão no nosso litoral começam a tomar um susto porque não está vendo nenhuma ação para tranquilizar. Começa a suspensão, por exemplo, do verão de hotéis, de casas alugadas, as pessoas estão em pânico. E nesse momento, a única forma de pânico é garantir que vai ter vacina às pessoas. Não tem que criar pânico, tem que ter atitude política, visão de estadista de Estado, trazer a tranquilidade, porque não vai faltar vacina. As nossas emendas é no sentido assim, esses nossos recursos, abrir mão de todas as emendas, não tem nada de maravilha, não, é obrigação minha. Nós estamos abrindo mão de fazer outras entregas para fazer essa entrega, para dizer, para o Estado também ter garantia, que se o problema for recurso ele vai ter, que pode ser aplicado não só na vacina, tem máquinas, equipamentos, seringas, infraestrutura, a logística, para trazer a tranquilidade à população. Então eu quero ouvir do secretário que vai ter vacina disponível para todos os capixabas, e nós vamos os capixabas e os mineiros, o governo de Minas Gerais está fazendo a mesma atitude, para que possa ter tranquilidade à população e manter a normalidade. Só vai ter tranquilidade para garantir de vacina. Secretário, conclui, olhando ali para a gravação ao vivo, depois ficará fixada. Eu gostaria que o senhor falasse com o secretário do Estado. Eu quero pedir ao secretário do Estado, Ricardo Oliveira, que ouça o nosso apelo. Eu sei da seriedade com que ele trata os fatos, mas possivelmente a informação que está chegando até ele é uma informação que está deixando os milhares de capixabas em pânico. Quero fazer um pedido, um apelo ao secretário Ricardo. O governo federal nos garantiu, estivemos lá pessoalmente com o ministro Ricardo Barros, que nos garantiu que tudo aquilo
que for demandado da União, a União vai disponibilizar ao Estado. As minhas emendas estão à disposição da Secretaria de Estado de Saúde para fazer o investimento necessário que for para poder trazer sustentabilidade. Então eu queria pedir ao secretário Ricardo que explicasse para a sua equipe técnica a necessidade, que só vai ter tranquilidade aos capixabas se tiver vacina disponível para todo mundo. Está atrapalhando a vida, está atrapalhando a mobilidade, isso vai interferir na economia do Espírito Santo. Então é um apelo de um capixaba, né, que mora no interior, não tem febre amarela urbana, não tem febre amarela rural. As pessoas são uma só. Às vezes eu ouço isso como se morar no interior e no rural fosse castigo. Não, nós também queremos trabalhar. Eu quero que o homem vá tirar leite de manhã com tranquilidade, vá para a sua lavoura com tranquilidade, e assim possamos voltar à normalidade. É só a vacina. Vacinou, vamos tomar outras ações. Não há nenhuma justificativa e nenhum motivo para não vacinar. Não vai faltar recurso, não vai faltar vacina. Precisamos que a Secretaria seja assim, muito objetiva. Traga essa tranquilidade, porque a coisa só vai aumentando. Desde a semana passada, quando nós entramos no tema, a coisa só foi se alastrando. A cada macaco morto, a cada notícia que passou macaco, as pessoas estão em pânico. E esse pânico vai ser reduzido com a vacina disponibilizada para todos os capixabas. Então fica o meu apelo, secretário, vamos disponibilizar a vacina a todos os capixabas, trazer a tranquilidade, trazer a normalidade, e assim vamos tomar outras providências para que o Espírito Santo possa voltar a ter normalidade, porque não está fácil andar por esse interior com as pessoas assustadas. Eu agradeço a fala e a informação do deputado federal, e a gente sempre vai se colocar à disposição com o nosso canal de informação para qualquer esclarecimento maior. E a gente espera que esse apelo que o senhor acabou de mencionar para o secretário seja atendido, porque realmente a prevenção é muito mais econômica para o Estado. Perfeitamente. Então, boa tarde ao deputado.